aquele jovem norte-americano que tinha tudo para ser o próximo presidente dos Estados Unidos, mas quando ele já era famoso, apareceu uma mulher na vida dele. E essa mulher parecia ser muito bonzinha, essa mulher parecia ser muito cristã, essa mulher parecia ser uma santinha, parecia ser um anjo. Mas não é exatamente assim que o perfeito disfarce ele acontece? É, meus amigos, é exatamente assim, porque a coisa funciona, exatamente ali onde você, menos espera. Ou seja, essa estratégia faz com que o plano fique completamente blindado, faz com que você, não perceba, essa infiltração. Então, uma uma infiltração perfeita, se a gente fala assim de, uma infiltração do pessoal que serve o demo, a gente está falando dessa mulher sendo uma mulher cristã, tá certo? Então, esse cara poderoso lá dos Estados Unidos, que casou com uma mulher cristã, aparentemente, né, ele casou, eh já quando já estava bem famoso, quando já tinha um projeto de milhões e milhões e milhões de dólares, né, a gente acha que esse pessoal já é casado já há muito tempo, mas esse jovem lá nos Estados Unidos, o Carlinhos, né, o Carlinhos ele casou com a sua esposa no dia 8 de maio de 2021. Então, é uma relação recente, tá. Eles começaram a se encontrar ali em 2018, 2019, quando o cara já estava muito famoso, né, e, esse casal, eles estavam esse cara estava sendo preparado para ser o presidente dos Estados Unidos. Esse cara tinha potencial para ser presidente dos Estados Unidos. Só que esse cara, ele já está, ele já estava virando um problema. Por quê? Essa mulher, que se apareceu como santinha, cristã, boazinha, essa mulher ela estava pilotando o cara, para o cara servir a certos interesses, não de um grupo, mas, de vários grupos, alguns grupos, tá. E aí o que que aconteceu? Esse cara, de repente, ele começou a não querer mais obedecer à mulher. E vocês não sabem da maior. Segundo alguns amigos próximos desse cara, eh, o próprio cara tinha percebido que a mulher estava infiltrada na vida dele, tá certo? A galera tá falando do livro aqui amarelo que tá aqui em cima, né. Você quer saber, né, a dica de que a gente tá falando? Tá aqui, ó, a dica do livro aqui, né, livro amarelo. Então, meus queridos, esse cara, ele percebeu que ele estava sendo manipulado, só que ele percebeu tarde demais. Esse cara percebeu que aquela mulher tinha sido colocada na vida dele, só que ele percebeu tarde demais. E quando ele percebeu isso, ele falou: "Eu não vou mais jogar o jogo", e quando ele decidiu não mais jogar o jogo, tornou-se mais interessante tirá-lo de cena do que tentar enquadrá-lo. Mas eles tentaram reenquadrar esse cara, porque esse cara começou a ficar, por exemplo, contra os Estados Unidos fazerem um conflito com os iranianos, começou a emitir opiniões muito contrárias daquilo que o sistema queria que ele falasse e o patrocinou para fazer isso, tá? Ele ganhou muito dinheiro para defender essas ideias, mas quando ele percebeu que uma boa parte das opiniões que ele tinha e boa parte das ideias que ele defendia eram coisas que foram ali malandramente empurradas para cima dele para controlá-lo, e quando ele percebeu que ele estava sendo controlado, ele se rebelou contra esse domínio. E foi exatamente nesse momento que ele se rebelou contra esse domínio que se tornou mais interessante para o sistema eliminá-lo, ok? Tô colocando no chat aí o nome do cara, tá? Infelizmente, não sei porquê, mas tem muita gente que não se lembra o nome desse cara. Agora, meus amigos, nós já vimos vários vínculos dessa mulher que entrou na vida dele com várias coisas muito estranhas, né?
com várias histórias aí, lendas urbanas aí de cair o queixo. Mas uma coisa é muito interessante. Lembra que eu falei para vocês que a estratégia de controlar o poder colocando uma mulher, eh, próxima à vida de um cara poderoso, tem várias estratégias. Primeiro, controlar esse cara à distância. Segundo, assumir o lugar dele, tá certo? Então, vejam só, miraculosamente, ninguém sabia quem era essa mulher, mas agora, quando o seu marido bateu as botas, a mulher não apenas está sendo considerada a mulher mais famosa dos Estados Unidos, mas ela também está sendo considerada a mais cotada para ser a próxima o quê? Vice-presidente dos Estados Unidos, ok? Vejam como é que a jornada dela foi perfeita. A mulher vem de uma família poderosa, vem de uma família que trabalha lá com sistemas de defesa americano, a mulher vem de uma vida ali do mundo das celebridades, porque ela também era modelo. Ela miraculosamente ganhou um concurso de modelo patrocinada pelo presidente Donald. Ninguém sabia quem ela era e ela chegou e já ganhou o campeonato. Todo mundo falou: caramba, de onde veio essa mulher? Já chegou ganhando o campeonato. Daqui a pouco ela tá trabalhando com o presidente Donald. Daqui a pouco ela tá cheia da grana. Surge uma grana do nada na vida dessa mulher. E essa mulher é apresentada para esse cara, o Carlinhos Kirk, é apresentada para ele através do círculo de contatos que esse cara tinha com o presidente Donald, porque essa mulher trabalhava para o presidente Donald, ok? E a gente não pode esquecer que o pai do Kirk era arquiteto das torres do presidente Donald, ok? Então eles escolheram esse cara como um protótipo, escolheram esse cara como um menino prodígio e botaram esse cara para ser o próximo presidente dos Estados Unidos e essa mulher do lado dele para controlá-lo e para garantir que ele ia fazer tudo o que ele precisava fazer. Só que esse cara descobriu esse plano. Só que esse cara entendeu a jogada, tá certo? Agora, você vai precisar usar a sua imaginação e usar a sua criatividade. Meus amigos, pensando geograficamente em lugares mais próximos de nós, você consegue imaginar algumas histórias parecidas? Um jovem líder que já é famoso, aparece uma mulher na vida dele. Um líder que não é tão jovem, mas que ele foi trocando de mulheres e apareceu também uma mulher na vida dele. Em algumas dessas histórias, a mulher não tem uma proeminência na mídia, mas em outros casos a mulher tem uma enorme proeminência na mídia, tá? Então a gente tem, eu imagino aqui, meus amigos, pelo menos 3 casos, e nesse caso aqui a gente está falando do cenário da vida política. Nesse cenário da vida política, a gente tem 3 casos aí de figuras que tiveram mulheres chegando recentemente na vida desses caras, tá? Então, essa estratégia aqui é batata, meu irmão. Essa estratégia é padrão. Essa estratégia é fato, ok? Então, meus amigos, quando você vê um cara que já estava no poder trocando de esposa e essa esposa ali começando a ganhar visibilidade, no caso americano, ela já está sendo cotada para ser a próxima vice-presidente. E nos outros casos aí, ok? Então, meus amigos, eu tô aqui jogando no ventilador para você poder entender para onde que essa história vai, tá? Então, por que que eu tô falando isso para vocês? Porque nós estamos num ano de 2026 que nós temos disputas pelo poder acontecendo nos Estados Unidos e a gente tem disputa pelo poder acontecendo por aqui, tá? Só que, meus amigos, nós já estamos vendo aí o cenário começando a ser montado. E na hora de você analisar esse cenário que está sendo montado, muito cuidado, porque assim como aconteceu com o Charles lá nos Estados Unidos, a mulher ela sempre aparece como super cristã, super santinha, super, comportada, né, toda certinha, mas Deus queira que seja isso mesmo, porém o grande problema é que pode ser o disfarce perfeito, tá certo? Agora, prestem muita atenção meus amigos, voltando no caso dos Estados Unidos, tá, para você fazer uma comparação.
Vocês lembram de um cara chamado um presidente americano recente aí chamado William, né? Um presidente americano chamado William Clinton, que recebeu ali o apelido de Bill Clinton. Com a história desse cara, meus amigos, você vai entender tudo que eu vou falar para vocês aqui agora, tá certo? Eu gostaria só de lembrar vocês a importância de dar o like. Nós estamos com 11.772 pessoas assistindo ao vivo, mas estamos apenas com 4.800 likes, ou seja, o dobro, ou seja, metade das pessoas que está assistindo não deu like. Então, enquanto eu tomo um copinho de água aqui, meus queridos, para tudo aí que você está fazendo e dá o like. Você não está com o dedo engessado, você não está com tendinite, você não está com lesão de esforço repetitivo, graças a Deus. Então, mete bala no like aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui.